Saúdo, amada igreja, com a maravilhosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, amados? Amados, abram suas Bíblias aí em 1 Timóteo capítulo 4. Hoje é o culto da Jubic, da juventude. Agradeço aí, Adriano, por ter me escalado para trazer essa mensagem. Eu busquei de Deus para trazer uma mensagem para a juventude, que somos todos nós. Todos nós somos jovens. Ah, não, tem velho aqui. Não, então você se compara com Deus, o ancião de dias, e aí você vai ver que você nem um embrião é ainda, diante daquilo que Deus é, em termos de eternidade, de tempo. Somos todos jovens. O tema de hoje é a autoridade espiritual do jovem na igreja, que não é exclusivamente aquele abaixo de 20 anos. Somos todos nós cristãos. Essa mensagem serve para cada um de nós. 1 Timóteo capítulo 4, no seu verso 12, está escrito: ninguém despreze a tua mocidade, pelo contrário, torne-te padrão dos fiéis, na palavra, no procedimento, no amor, na fé, na pureza. Pulem para o verso 16, Paulo fala para Timóteo: tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Persevera nessas coisas, porque fazendo isto, te salvarás, tanto a ti mesmo, como aos teus ouvintes. Pai amado, mais uma vez na sua presença, viemos render graças, rogamos, ó Deus, neste momento, por sua presença, sua atuação em nossos corações. Se houver alguém que necessite de ser quebrantado, Senhor, nessa noite, que teu Santo Espírito haja, trazendo arrependimento e conversão, salvação, Deus, e venha aperfeiçoar aqueles que já estejam salvos. É no nome de Jesus que oramos e agradecemos, e todos dizem amém. O apóstolo Paulo escreve a Timóteo, seu filho na fé. Esses versículos foram tirados de uma das chamadas epístolas pastorais, cartas escritas ali para orientar a liderança na igreja, e essa especificamente foi escrita para Timóteo, que não era um discípulo comum. Ele era um pastor na igreja de Éfeso. E Éfeso era uma cidade onde era o centro da idolatria naquela época. Nela estava sediada o templo de Ártemis, conhecido como a sétima maravilha daquela época, onde ocorria aquelas adorações com suas sacerdotisas, prostitutas, né? A gente sabe todo esse contexto, como ocorria na antiguidade. Ali também era uma cidade intelectualmente sofisticada e o centro da magia daquele tempo. A gente vê em Atos capítulo 19, quando boa parte da cidade é evangelizada, aqueles que foram tocados pelo Espírito Santo de Deus tinham muitos livros de magia em casa. E o que é que eles fizeram? Levaram esses livros para a praça, fizeram um montoeiro de uma fogueira, né? Praticamente, uma fogueira santa, ali foi uma fogueira santa mesmo, de verdade. Jogaram aqueles livros de magia que foram queimados. A igreja naquela cidade era ameaçada por falsas doutrinas, tanto pelo paganismo, ocultismo pelo lado de fora, quanto por pessoas mal intencionadas dentro dela. A gente tem indícios na carta de que poderia estar acontecendo dentro da igreja algum tipo de ensino contrário à doutrina de Cristo. Em Efésios 4,14, Paulo escreve assim para eles: que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Então, aparentemente tinha algum tipo de doutrina enganosa dentro da igreja. Efésios 5, 6, Paulo escreve: ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. E para completar esse cenário, está ali na frente da igreja um pastor, Timóteo, um jovem. Sua juventude
possivelmente estaria, né, gerando ali no meio desconfiança de quem se achava velho, mais sábio, com mais tempo, sei lá, de igreja, né? Questionamentos poderiam surgir, desprezo por parte daqueles mais resistentes ou imaturos, tá? Pessoas que resistem, aí no caso estavam resistindo à liderança de Timóteo. E é nesse contexto que Paulo escreve a ele e diz: ninguém despreze a tua mocidade. Pelo contrário, torna-te padrão. Torna-te padrão dos fiéis. Esse texto não é apenas um incentivo motivacional que Paulo está fazendo com Timóteo, não. A gente tem que olhar de uma forma especial para esse texto, tá? Porque ele se tornou uma diretriz pastoral sobre autoridade espiritual. Se você quer exercer influência, quer ser usado por Deus, onde quer que Deus te coloque, seja na igreja ou fora dele, para representá-lo, você tem que ser padrão dentre os fiéis. Paulo fala: ninguém despreze a tua mocidade. A palavra usada para desprezar significa, no grego, né, olhar de cima para baixo, como se a pessoa estivesse se colocando num patamar maior e humilhando aquela pessoa para quem ela está olhando, né? É o significado do que Paulo está criticando aqui em relação a Timóteo. Paulo não está dizendo aí para Timóteo, exige a respeito porque você tem um cargo de pastor. Não é essa a informação, o conselho que ele está dando. Ele não está falando, imponha sua autoridade, pois quem manda na igreja é você. Também não é isso que Paulo está falando para Timóteo. Paulo não está falando para Timóteo, defenda seu cargo, pois senão alguém vai tomar o seu lugar. Também não é isso que Paulo falou para Timóteo. Paulo assume e entende que o desprezo pode acontecer. Juventude pode ser vista como sinônimo de inexperiência. Se a pessoa é nova, logo ela não viveu, não teve experiências, então você pode não respeitá-la no cargo ao qual Deus a colocou, por causa da sua idade. Mas Paulo não trata a idade como problema principal aqui em relação a Timóteo. O problema não é ser jovem. O problema na Bíblia nunca foi ser jovem. O problema é ser imaturo. É não ter maturidade. A maior parte dos cristãos se contenta em permanecer nesse estado, esse estado embrionário ou infantil, sendo alimentados por leite durante toda a vida. Poucos são aqueles que chegam à maturidade capazes de serem alimentados com alimento sólido. Paulo chega a exortar na carta aos Coríntios para que não se desse alimento sólido para aquele que fosse carnal, porque ele ainda não tinha capacidade de digerir aquele alimento. Em Hebreus, o escritor de Hebreus fala: eu ainda vou ter que dar para vocês o leite, eu vou ter que voltar à doutrina básica da palavra de Deus, arrependimento de pecado. Num pensamento lógico, quanto mais tempo de igreja você tem, você deveria ser mais maduro. Um tempo lógico de ideia, lógico, pensando na lógica, você batizou há 20 anos atrás, você deveria ser uma pessoa que se comporta com 20 anos de casa de igreja, uma pessoa madura por causa da caminhada de 20 anos, mas às vezes ocorre de Deus salvar algumas pessoas que com 4, 5 anos ela atinge a maturidade, e outros caminham 30 e ainda são bebês espirituais. Era o que estava acontecendo com os hebreus, e o escritor dos Hebreus repreende, porque pelo tempo eles já deveriam ser o quê? Mestres, professores, é o que está escrito lá no capítulo 6 a respeito disso. Então o problema não é ser jovem, é ser imaturo. A resposta bíblica ao desprezo não é a autodefesa.
que é o que Paulo está falando para ele. Não é para ele buscar se defender diante daqueles que estavam desprezando a juventude dele, mas era demonstrar uma maturidade espiritual para aqueles que o estavam acusando. Jesus fala que pelo fruto você conhece. Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus que os justifica. Como é que Deus justifica aquele que está sendo caluniado? Quando este vive a palavra de Deus, está na presença de Deus, em unidade com este Deus. Os frutos vão ficar visíveis e não tem como você negar a presença de Cristo naquela vida rendida e cheia do Espírito Santo. Se você está cheio do Espírito Santo, dando testemunho de bons frutos, claramente Deus estará visível em sua vida, e qualquer um poderá ver a presença de Deus, a ação de Deus. Envergonhados ficarão aqueles que te caluniarem. É o que Pedro escreve em sua carta, né? É o exemplo de um caráter transformado que Paulo está falando aqui para Timóteo demonstrar. A nossa maior defesa ou desgraça é a nossa própria vida. Quando alguém olha para mim, o que ele vê? Uma pessoa desconcertada, inconstante, que causa escândalo continuamente para o nome do Senhor, ou um servo ou serva de Deus? A nossa vida vai demonstrar quem somos. Pelo fruto você conhece a árvore. Por isso Paulo continua e frisa e escreve, né? Depois de dizer para ele que ninguém despreze a sua mocidade, ele fala: pelo contrário, ninguém despreze a sua mocidade, pelo contrário, em vez de reagir aos julgamentos temerários, sem prova, sem evidência, seja algo, pois a autoridade espiritual não é conquistada pelo tempo de vida ou tempo de igreja, ela é construída pelo testemunho. Por isso Jesus nos alerta, quando ele vem nos ensinar como ensinar o nosso próximo a fazer a vontade de Deus. Jesus fala, né? Alerta ali, de maneira bem dura, mas trazendo o ensinamento para cada um de nós, para a gente tomar cuidado com isso. Por que você se preocupa com um cisco no olho do seu amigo, enquanto há um tronco em seu próprio olho? Como pode dizer a seu amigo: deixe-me ajudá-lo a tirar o cisco do seu olho, se não consegue ver o tronco em seu próprio olho? Hipócrita! Isso é hipocrisia, isso é falsidade. Duas caras. Primeiro, livre-se do tronco em seu olho, então você verá o suficiente para tirar o cisco do olho do seu amigo, do seu irmão. Então, antes de exortarmos, criticarmos, condenarmos ou qualquer coisa que seja nesse sentido, devemos dar um bom testemunho. Portanto, a autoridade vem do testemunho. Paulo continua: torna-te padrão dos fiéis. Padrão, modelo. A palavra padrão significa modelo, molde, exemplo reproduzível. Geralmente o pastor tem que ser, né? As reivindicações para se tornar um pastor são mais elevadas do que um membro comum de igreja leigo. As exigências para o pastor são mais fortes. A Bíblia chega a falar que aqueles que são líderes devem ser irrepreensíveis. Meu Deus do céu, gente, é uma coisa beirando a perfeição. Mas é mais ou menos isso que Paulo está falando para ele. Você é o pastor de Éfeso, da igreja em Éfeso. Essa igreja foi uma igreja muito abençoada, porque teve Timóteo como pastor. O próprio Paulo ensinou nessa igreja. João, diz a história, que João foi um dos pastores da igreja de Éfeso. E Jesus enviou uma carta, ali em Apocalipse, para a própria igreja. E essa igreja, que aparentemente em Apocalipse demonstra ser quase
perfeito aos olhos humanos, continha erros que aos olhos humanos não era possível perceber. Deus teve que alertar. Como é que está a nossa igreja em relação à igreja de Éfeso? Somos melhores do que eles? Mais maduros? Mais compromissados? A palavra padrão significa modelo. Paulo está dizendo para Timóteo: se você quer que parem de desprezar sua juventude, viva de tal maneira que sua vida seja referência, que as pessoas possam olhar para você e não ter do que falar, e dessa forma, quem sabe até mesmo ao se examinarem, não porque a pessoa é melhor do que a outra, mas Paulo fala: sejam meus imitadores, como eu sou imitador. É um alvo que todos nós devemos seguir, a fim de que quando as pessoas olhem para nós, não esteja vendo cada um de nós, mas quem no lugar de nós? Jesus. Não é pensamento de se exaltar, a pessoa tem que olhar para mim, não, é no sentido de que você tem vivido de maneira tão submissa, uma comunhão tão profunda, que o eu, o antigo eu, a velha criatura, praticamente foi desfeita, e a imagem de Cristo foi revestida sobre você, e quando a pessoa olha para você, ela vê Jesus. A autoridade espiritual nasce do caráter, gente, não do cargo, não da eloquência, não do carisma, mas da coerência. As pessoas ouvem e veem em você, ou as pessoas veem em você e ouvem de você. Tanto você fala quanto você faz, não há incoerência. Não tem incoerência, as coisas andam juntas. Diante disso, não há como tampar o sol aí com peneira. Se você vive em submissão, obediência, concordância com a palavra de Deus, não vai ter como te acusar de algum erro. Se a sua preocupação sempre é estar no centro da vontade do Senhor. Na Bíblia temos vários testemunhos de jovens que se posicionaram e com suas vidas testemunharam. Vários jovens. José, com 17 anos ali, foi vendido, teve sonhos, né? E relatou esses sonhos proféticos para a sua família. Os irmãos não entenderam, não compreenderam, não tiveram discernimento, tentaram até mesmo matar ele, mas por sorte um dentre os irmãos não aceitou e ele foi vendido. Mas com 30 anos se tornou o governador do Egito, cumprindo aquilo que Deus havia mostrado para ele. Ele foi exemplo durante esses 13 anos de deserto. Ele foi exemplo de fidelidade, pureza e perseverança desde a sua juventude. Não fala que você não consegue, que você não pode, que você não é capaz, porque você tem 17 anos, 15 anos, 16 anos, 13 anos. Não tem desculpa não, gente. Falta disposição, interesse, vontade mesmo. Samuel, provavelmente criança ou pré-adolescente, quando ouviu aí a voz de Deus no templo, ele foi chamado ainda menino e se tornou profeta, sacerdote e juiz. Ele foi um tipo de Cristo ali no Antigo Testamento. O que ele exerceu e fez apontava para funções que Jesus exerce hoje. E foi chamado ali desde a mais tenra infância. Davi provavelmente tinha 15, menos de 20 anos, quando ele enfrentou Golias. Com 30 anos, Deus entregou o reinado a ele. Um jovem pastor de ovelhas, escolhido por Deus antes de assumir o trono, ali quando ainda era adolescente. E como Deus usou Davi de várias formas diferentes. Jeremias
chamado ainda muito jovem, ele mesmo fala a respeito dele, lá em Jeremias 1,6: Ah, Senhor, eis que não sei falar, porque não passo de uma criança. Deus o levantou apesar da pouca idade. Este que, como Noé, apregoou por muito tempo, sem ver seu ministério prosperar. Noé apregou por quantos anos? Cerca de 120 anos. E Jeremias apregou por quantos anos? 40 anos. Eles são conhecidos como os grandes servos de Deus que sofreram com o descaso e a desobediência daqueles que eles tentavam ajudar. Esses dois hoje me inspiram muito para que eu não venha desanimar, porque a gente trabalha, a gente faz, a gente cria, a gente estuda e vai criando os meios, as formas mais elaboradas, diferentes, para tentar ver se alguém será edificado, se alguém vai amadurecer, e às vezes a gente não consegue enxergar os frutos. E a gente às vezes, por mais que anda por fé, a gente quer ver alguma coisa acontecendo, alguma mudança, alguma transformação. Mas olhando para eles, eu percebo que nem sempre Deus permite. Pois nem sempre sucesso significa grande adesão, multidões de pessoas seguindo, fazendo, participando, dando lugar, nem sempre. Sucesso significa sua fidelidade ao seu chamado e a sua vocação, aquilo que Deus te deu para poder fazer, independente se as pessoas irão ou não participar. Nesse mesmo quesito, comparando com Jeremias e Noé, Cristo é o nosso maior exemplo. Ele, sendo Deus e consequentemente perfeito, até os dias de hoje, uma minoria o aceita e o segue. Como nós, pecadores, poderíamos almejar algo diferente? Somos nós maiores do que Jesus? A porta, amada, realmente é estreita. Daniel tinha provavelmente 14 a 17 anos quando foi levado para a Babilônia. Foi conduzido ao seu deserto pessoal e lá manteve pureza, firmeza doutrinária na sua juventude e durante toda a sua vida. Ele manteve um padrão e respeitou esse padrão, independente do que fizessem contra ele. Ele não quebrava. Lembra das orações, dos horários, das leis criadas para interferir, criadas especialmente para interferir na rotina de Daniel de oração. E ele não deixou se abalar e continuou no padrão aprendido por Deus. E Deus honrou quando o livrou ali da cova dos leões. Cedraque, Mesaque e Abednego, também adolescentes ou jovens, enfrentaram a fornalha ardente, demonstraram coragem e fidelidade ainda jovens. Eu poderia citar aqui Isaac, Josias, o rei Josias, Moisés, mas para não passar em branco o dia das mulheres, vou deixar por último Maria, que tinha provavelmente de 13 a 16 anos quando recebeu o anúncio do anjo ali em Lucas capítulo 1, de que ficaria grávida do Salvador. Era uma adolescente. Ela, entre todas as mulheres de sua época, foi a que recebeu a graça de ser a portadora e participar da geração da própria vida em seu ventre. Jesus falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Com toda certeza ela não era uma jovem mulher qualquer, mas como todas as outras mulheres, Maria era também pecadora. O que demonstra que qualquer mulher hoje pode ser como ela. Qualquer mulher.
e a deveria ter como referência de submissão e santidade, a jovem escolhida para gerar o Messias. Voltando ao texto de Paulo, gente, Paulo pede para que o jovem pastor Timóteo seja o padrão em 5 áreas específicas. Olha aí para o versículo, você vai ver. Paulo então especifica essas 5 áreas. Ele fala: ser exemplo na palavra. Refere-se à fala, à comunicação, à forma de ensinar. Um jovem usado por Deus não é precipitado na palavra, não é irreverente na palavra, não é leviano na palavra. A maneira como você fala revela quem governa seu coração. A palavra molda reputação. Está escrito: porque a boca fala do que está cheio o coração, Mateus 12:34. E aqui há uma implicação cristológica profunda. Cristo é chamado de verbo, ele é a palavra que se fez carne. Portanto, a palavra tem peso espiritual. Juventude impulsiva fala demais. Aquele que não tem controle, não tem domínio próprio, porque é imaturo. Já a juventude piedosa, aquele que está buscando intimidade, comunhão, ser cheio do Espírito Santo, fala com propósito. Que sejam poucas as nossas palavras, que quando falarmos alguma coisa, seja sim, sim, não, não. Qualquer coisa no meio, o que é que Jesus fala? É de procedência maligna. O crente tem que honrar a sua palavra. Você tem medido suas palavras? O que tem saído da sua boca? O que contamina, amados, não é o que entra, mas sim o que sai. Foi o que Cristo disse. Ser exemplo no procedimento. Aqui está o teste real, né? Essa palavra indica estilo de vida contínuo. Não se trata de um momento espiritual de domingo à noite na igreja. Naquele momento eu sou espiritual. Eu queria que meu pai sempre vivesse na igreja. Por quê? Porque na igreja ele é bonzinho. Já ouviu esse pessoal falando sobre isso? Que as crianças às vezes soltam alguma coisa dessa? Porque você não é o mesmo em todos os lugares. Você tem 2 caras, é hipocrisia. Na igreja, diante dos irmãos, uma coisa, dentro de casa, outra coisa. Então, não se trata de um momento espiritual, mas de um padrão constante. A igreja pode tolerar juventude, não tem problema em ter jovens, é até muito bom ter jovens na igreja. Não há problema em ser jovem, mas não deveria tolerar incoerência com o testemunho, com a vida cristã. Você é um cristão mesmo? Então haja como um cristão. Simples, gente. Não tem muita dificuldade, não. Solteiros, um conselho: aguarde alguém de Cristo para se casar. O namoro evangelístico não é bíblico. Cuidado. A Bíblia é clara ao condenar o julgo desigual. Que comunhão há entre luz e trevas? Pense nisso e seja obediente a Deus. Espere no Senhor. Deus pode ter misericórdia, Deus pode, através do erro, trazer uma coisa boa. Deus tem poder para transformar coisas ruins, maldições em bênçãos. Mas a gente tem que ter cuidado e zelo, porque às vezes não dá certo. Não dá certo. E aí você casa, e depois de casado, a pessoa demonstra quem é. Essa igreja aqui, ela tem um princípio de: depois de casado, só a morte se separa. Novos casamentos, em especial com quem professa ser cristão, evangélico, eu creio que o pastor não faz. Tá? Então assim, pense muito bem, porque depois de Cristo, depois da sua decisão em se render ou não ao senhorio de Cristo, vem a decisão, a escolha de ver quem será o cônjuge. E essa escolha tem que ser muito bem feita, pesada, apresentada diante de Deus. Você vai ter o tempo do namoro para examinar, para avaliar, para buscar o discernimento.
a fim de que você não venha casar errado e depois querer que Deus aceite as suas condições, as suas novas condições, que Deus tem que aceitar o seu jeito de pensar. Não é assim que funciona na Bíblia. Portanto, um jovem pode até ter muito conhecimento, mas se sua vida contradiz sua mensagem, sua influência será limitada, pois caráter sustenta a autoridade. Paulo fala: ser exemplo no amor, e amor aqui é o amor ágape, um amor sacrificial, não é sentimentalismo, não é fragilidade emocional, mas sim um amor sacrificial, aquele amor despendido por Cristo, por cada um de nós, se entregando para morrer em nosso lugar. No contexto de conflitos doutrinários, Timóteo deveria responder com amor, não com dureza orgulhosa, pois o amor é o ingrediente que promove cura. Tem que ser temperado com amor, já que Deus é amor. Juventude sem amor pode se tornar em arrogância teológica, mas juventude com amor se torna instrumento de cura na igreja. E isso não significa e não pode ser conivência com o pecado. Não é porque você ama que você tem que aceitar o pecado. Isso está errado. Esse é um pensamento deturpado, tá? Mas confrontar o pecado com amor, com longanimidade, com misericórdia, dando oportunidade para arrependimento. Caso não haja, depois de várias tentativas de instruir, de ensinar, de resolver, caso não haja conserto da parte da pessoa diante daquilo que é bíblico, daquilo que é vontade de Deus, aí nós agimos com a disciplina. Nós vamos disciplinar com amor. A disciplina é a ferramenta mais dura do amor. A gente não disciplina para destruir a pessoa. Paulo pede para retirar do meio da igreja de Coríntio um homem que estava tendo relações sexuais com sua madrasta, e ele fala: tira esse níquo aí do meio de vocês. Não é possível que não tem ninguém com discernimento para perceber a loucura que esse homem está fazendo, e esse sujeito está fazendo. Mas ele fala para que a carne seja destruída, e quem sabe ele seja salvo no dia do Senhor. Não é para a perdição daquela pessoa, é para que ele pudesse cair em si, pudesse se examinar, perceber que a atitude dele estava errada, a fim de que ele viesse ser novamente restaurado na comunhão da igreja. A Bíblia fala que Deus disciplina e ama todo aquele que toma como filho. Se você está sem disciplina, és o quê? Bastardo. Bastardo não é filho legítimo. Isso quer dizer que Deus está te reservando para o dia da condenação, para aquele aparte de mim, vós que praticais Se a pessoa consegue ter uma vida tranquila, Deus não está fazendo cair fogo do céu, não está tirando o chão debaixo dela, não está vindo com doença, com desemprego, Deus não está criando situação para abalar essa pessoa, para ele para o joelho, pedir a Deus misericórdia, socorro. Essa pessoa está com uma vida tranquila, cada vez mais próspera, vivendo em desobediência clara diante de Deus. Deus não está te tratando como filho. A Bíblia fala que Deus está te tratando como bastardo. Significa que você nunca se converteu e que possivelmente não vai se converter nunca mesmo. Existe uma possibilidade grande, porque Deus disciplina e castiga todo aquele que tem por filho. E se você não é filho e Deus não está te castigando, Deus está te reservando para o dia do juízo, para ser lançado no lago de fogo junto com Satanás e seus demônios. É simples assim. É o que a Bíblia ensina. Paulo fala: ser exemplo na fé. Pode significar fidelidade ou confiança firme em Deus. Timóteo deveria ser exemplo de estabilidade. Independente do que estivesse vivendo, deveria demonstrar sua fé com perseverança. Você precisa que as coisas vão bem para que você possa ir bem na igreja ou no seu relacionamento com Deus? Ou independente das circunstâncias que você vive,
você continua servindo e adorando ao Senhor? Sua vida tem que ir toda tranquila, sem problema nenhum, para que você possa ir na igreja? Ou independente do contexto, você continua da mesma maneira, como a árvore plantada à beira do ribeiro, que dá seu fruto na estação certa? Como é que é a sua vida? Juventude muitas vezes oscila, mas fé verdadeira produz constância. A igreja precisa de jovens convictos, não de jovens instáveis. E por último, Paulo fala sobre ser exemplo na pureza, especialmente a pureza moral. A cidade de Éfeso era moralmente decadente. Timóteo deveria ser irrepreensível. Pureza não é detalhe opcional, é requisito para a influência espiritual. A queda moral destrói em minutos o que anos de ministério constrói. Basta um pastor dar uma tropeçadinha. Nesse ano mesmo, final do ano passado, esse ano, pelo menos eu fiquei sabendo de 2 ou 3 pastores conhecidos internacionalmente, com vários livros escritos, que iam em congressos, faziam conferências, que estavam em adultério durante mais de 5 anos, em oculto. É de tirar o chão, pessoas que eu tenho livros em casa. Paulo fala: aquele que está em pé, cuide-se, para que nenhum de nós é infalível, gente. A Bíblia pede para a gente fugir da aparência, não é esperar ela chegar, não. Você viu ela aproximando de longe, você já foge. Perna para quem te quer, não brinca não. Esses homens eram homens maduros de uma certa maneira, tinham muito conhecimento. Pessoas com mais de 60 anos de idade caíam em adultério depois de 60. Então, muito cuidado. Portanto, aquele que está em pé, cuide-se para que não caia. Todos estamos sujeitos a falhar, por isso devemos ter uma vida de oração, vigilância e sempre fugindo da aparência do mal. Em resumo, amados, o que Paulo aqui está ensinando, ele está falando que a juventude não é desculpa para a imaturidade. Não é porque você tem menos de 20 anos que você tem que ser imaturo espiritualmente. Se você buscar de Deus, se dedicar aos estudos das Escrituras, participar das EBDs, fazer parte dos evangelismos, você vai passar por experiências sobrenaturais, vai ter uma intimidade, a comunhão, Deus vai abrir seu entendimento, vai te ensinar coisas. Claro que conhecimento bíblico não entra na cabeça por osmose. Não tem como você andar com uma pessoa que sabe e só porque está do lado dela, o conhecimento da cabeça dela vai passar para a sua. Isso não acontece, gente. A melhor forma de você aprender é fazer o quê? Para eu aprender, eu tenho que fazer o quê? Estudar. E para eu estudar, qualquer coisa que seja, dentre as coisas que se pode fazer hoje, que eu posso ouvir, eu posso ver, eu tenho que ler. Ler material confiável, cristocêntrico, bíblico. Tem que dedicar tempo, amados, para a leitura, tanto da Bíblia quanto de outros materiais, para se aprofundar. Se você é pai, se prepare, ou se você é marido, ou se você é solteiro, mas é solteiro, né? Se você é solteiro, se prepare, porque você vai casar, e a Bíblia pede para o marido discipular a esposa. É dever do marido santificar a esposa como Cristo santifica. Então é papel do homem ensinar para a mulher. Depois vão vir os filhos. Os filhos vindo, ambos vão ter que indicar, ensinar a esses meninos o caminho que deve andar. E você não vai aprender vindo aqui no culto de domingo à noite, porque geralmente o culto é evangelístico. Se você não vier na EBD, se você não estiver separando um tempinho durante a semana para estudar, ler bons livros, ler sua Bíblia, dedicar um tempo de reflexão, meditação, que passa de 30 minutos, não é 5 minutos, não é você ler um versículo, fechar a Bíblia, orar uma oração de 10 segundos, levantar e trabalhar, não é, isso não é reflexão.
É você gastar tempo com o Senhor. Isso demanda tempo de qualidade. É você separar um tempo onde você sozinho no seu quarto com Deus, com a Bíblia aberta, orando, chorando, jejuando, vai buscando a direção de Deus. A maior parte da vida cristã, dos cristãos, é meio que um faz de conta. Vive de frequência dominical, de domingo à noite. Bate o ponto, vem para a igreja, bate o ponto. Sentei, assisti 1 hora, tive que aturar ali, alguém pregando, falando e tal. Eu fui embora para casa, acabou, fiz o meu dever da semana. E isso não é vida cristã. Então, a autoridade espiritual ela é construída. O caráter precede o cargo, a função, o ministério. Deus quer te transformar primeiro por dentro para depois te usar. O exemplo supera o argumento ou a acusação. A sua vida vai gritar mais alto do qualquer tipo de defesa que você tentar fazer para com você. Aplicação aqui, amados, para os jovens, que somos todos nós. Você não precisa esperar envelhecer para ser útil. Não precisa. Mas precisa crescer em caráter. Não busque o palco. Antes busque uma profundidade com Deus. Não busque visibilidade. Antes busque a santidade. Seja o padrão. Para a igreja, de um modo geral, não subestime jovens piedosos. Invistam neles. Discipulem esses jovens. Confie em responsabilidades à medida do crescimento. Não dá uma coisa que ele não consegue fazer, porque ele pode até desanimar. Mas vai empurrando devagarzinho, deixando ele assumir responsabilidade para que ele possa aos poucos amadurecer. Eu sempre tento me aproximar das pessoas, em especial homens, aqui na igreja, novos convertidos. Eu sempre dou um passo em direção a todo aquele que eu vejo que é novo, que precisa aprender e vai precisar de alguém que tenha compreendido a mais para transferir para ele. Eu sempre dou esse passo. Quem é novo convertido por aí já deve ter sido abordado por mim algumas vezes, tá? Mas como Jesus, eu não os obrigo a estarem ao meu lado. Jesus também chamava. Tinha pessoas que vinham, tinha pessoas que não vinham, e tudo bem. Tenho feito o possível para fornecer conteúdo bíblico relevante de várias maneiras, para ver se de alguma forma alguém seja edificado, mas não posso obrigá-los a buscar. Essa é uma decisão individual de cada um de vocês. A igreja que não forma jovens espiritualmente saudáveis hoje sofrerá com a corrupção do pecado amanhã dentro dessa igreja, infelizmente. Conclusão. Paulo encerra essa sessão com exortação lá no verso 16. Ele fala: tem cuidado de ti e da doutrina, persevere nessas coisas, porque fazendo isso te salvarás, tanto a ti como aos teus ouvintes. Percebem a responsabilidade que nos está imposta? Observe a ordem que o Espírito Santo preservou no texto. Primeiro a sua vida. Primeiro você se preocupa com você. E para se preocupar com você, você vai ter que estudar, que é a doutrina, a palavra, a doutrina que vem em seguida. Paulo não diz primeiro vigia a doutrina e depois ele diz tem cuidado de ti mesmo. Não, porque antes de Deus usar a nossa voz, Ele trabalha no nosso coração, no nosso íntimo. Antes que alguém ensine a igreja, Deus forma o caráter daquele que vai ensinar. Antes que eu estivesse aqui, onde eu estou hoje, Deus me quebrou todo, moeu os cacos. Quando só sobrou pó, Ele jogou a água viva, fez a lama e fez um vaso novo. E depois me conduziu e hoje aqui estou,
tendo a oportunidade e o privilégio de ministrar aquilo que o Senhor me ensinou. Timóteo precisava entender algo que todo jovem cristão precisa aprender. A influência espiritual nasce de uma vida guardada e rendida diante de Deus. Uma pessoa que busca, prioriza, descansa, espera, vive a vontade do Senhor continuamente. Por isso, um jovem que Deus usa não é apenas alguém talentoso, é alguém vigilante. Ele vigia seu coração, vigia sua teologia, vigia sua conduta, seu testemunho. Ele sabe que a vida e a doutrina caminham de mãos dadas. Uma doutrina correta sem vida santa produz hipocrisia, falsidade. Uma vida sincera sem doutrina sólida produz confusão. Mas quando vida e verdade caminham juntas, a igreja é edificada. Amados, vivemos uma geração que valoriza muito a visibilidade. É só você olhar para o Instagram aí, TikTok. Todo mundo quer ser o quê? Famoso, conhecido. Quer produzir um vídeo lá que vai bombar, fazer milhões de visualizações. Quem sabe a Globo vai chamar, o SBT vai chamar, alguma coisa assim, né? Mas Deus continua valorizando o caráter. A igreja não precisa de jovens apenas carismáticos, mas precisa de jovens exemplares. Não precisa de juventude apenas barulhenta, que fica gritando, pulando, mas precisa de juventude bíblica. Não precisa apenas de jovens cheios de energia, mas de jovens cheios de Deus. Jovens que falam com graça, vivem com integridade, amam com sinceridade, permanecem firmes na fé e guardam a pureza diante do Senhor. E quando isso acontece, amados, quando a juventude encontra santidade, quando o vigor encontra maturidade, quando convicção encontra caráter, Deus levanta uma geração que não apenas ocupa espaço na igreja, mas marca a história do reino de Deus na terra. Que o Senhor levante entre nós jovens que não apenas frequentem a igreja, mas que se torne padrão dos fiéis. Amém? Se coloque em pé, vamos orar ao Senhor.